Estamos à distância aqui conversando com a doutora Maria Alice, psicóloga, doutora em psicologia. Oi, Calil, muito obrigada pelo convite para falar de alguma coisa tão importante que está acometendo a população como um todo, que é o medo, a ansiedade, a angústia. E Maria Alice, eu queria te perguntar o seguinte: é normal sentir medo? Claro que nós sentimos medo no nosso dia a dia. Medo, preocupação, tristeza são sentimentos comuns a nós. Imagine numa situação em que vivemos. Como é que você vê isso? Então, o medo, ele de fato é uma reação normal do ser humano quando a gente tem uma situação de ameaça, quando a gente está com uma quebra da homeostase da nossa vida. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma série de ameaças, porque a gente tem a questão do coronavírus, além disso, a gente tem o medo da morte de alguém, alguma pessoa querida, de a gente ser infectado, medo, por exemplo, das questões financeiras, medo de sair na rua, enfim, uma série de medos, a solidão, o distanciamento social, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então é como se tivesse uma série de medos um dentro do outro. De qualquer maneira, o medo normal é aquele que faz com que a gente se prepare para reagir. A gente precisa do medo, ele é uma proteção do ser humano para a gente viver a nossa vida. Acontece que quando a gente entra num estado que ele passa do ponto onde a pessoa fica com uma hiperreatividade, ela pode sentir pânico. Então vamos dizer que a gente tem duas coisas. Uma coisa seria a gente estar com as defesas hipoativas, na hora que a gente tem poucas defesas. Quando a gente tem poucas defesas, a gente pode sim entrar no estado de pânico, de medo. Quando a gente tem um excesso de defesas, quando isso está exacerbado, a pessoa às vezes pode entrar, sabe o quê? No estado de negação, que são aquelas pessoas que falam, não está acontecendo nada, tá tudo bem, é só uma gripinha, e aí você está em estado de negação. Então, o ideal seria achar um equilíbrio entre você estar num estado de pânico e um estado de negação, que é estar com as suas defesas preparadas para enfrentar um momento difícil. Maria Alice, qual a diferença entre pânico e preocupação? Preocupação e pânico, tem diferença? Qual é o grau? Queria que você conversasse um pouquinho e contasse para nós um pouquinho sobre isso. Então, a preocupação, ela é alguma coisa que faz parte do nosso estado natural de se preparar para alguma coisa. A preocupação, ela antecede qualquer tipo de desconforto. Quando a gente se preocupa, a gente coloca a nossa mente para o futuro, pensando o que nós vamos fazer no futuro para se preparar. Então, a gente se preocupa, a gente se ocupa antecipadamente para se preparar para uma situação difícil. Acontece que o pânico é quando a gente fica se preocupando e às vezes não toma nenhuma ação, a gente simplesmente paralisa e isso é muito ruim para qualquer pessoa. E nessa situação que foge do controle de todos e no dia a dia que nós temos fora de crise como estamos, também tem situações que fogem do nosso controle. Como agir? Então, nós estamos vivendo uma situação que foge do nosso controle. Claro que nesse momento não tem o que a gente possa fazer objetivamente para sanar e achar uma vacina. Todo mundo ia achar um remédio. Os médicos estão trabalhando para isso. Mas dentro do nosso dia a dia, nós podemos nos organizar. Porque quando a gente está em estado de estresse, as pessoas ficam instáveis emocionalmente. Elas podem ter, por exemplo, reações físicas e psicológicas. Físicas como gastrite, insônia, pode ter até erupções cutâneas, a pessoa pode ficar com problemas até de, vamos dizer, falta de ar. E preocupações que são psicológicas, ou assim, sintomas psicológicos, onde ela pode ter ansiedade, medo, sintomas depressivos. Então, essas são as reações normais do estresse. Para que a gente possa conviver de uma forma mais saudável em relação ao estresse, a gente precisa tomar algumas precauções. A primeira é tentar seguir uma certa rotina, aonde a gente consiga ter um horário para acordar, se organizar, ter uma rotina dentro daquele dia.
né? Uma estrutura dentro da rotina, dentro do seu dia. Por quê? De fato, quando a gente tem uma desestruturação psicológica importante, a gente tem quebra das nossas rotinas. E a rotina, ela é estabilizadora, ela faz com que a gente consiga se sentir estável. Previsibilidade, a gente precisa ter uma certa previsibilidade. Então, ter uma rotina, acordar, se alimentar de forma saudável, fazer atividade física, meditar, ter espaço para você cuidar de você mesmo. Muitas pessoas estão em casa com seus filhos, muita gente dentro de casa com mudança do ambiente. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente mesmo, fazer as nossas pausas positivas quando a gente precisar, para se acalmar, para poder depois conviver com as pessoas de uma maneira mais harmônica. Eu queria saber de você quais as dicas para manter a saúde mental e o bem-estar em momentos de preocupação, principalmente numa situação como essa que nós vivemos. Então, as várias dicas de bem-estar seriam as coisas básicas. Na verdade, nós precisamos ter uma rotina, a gente precisa dormir bem. Dormir é fundamental. E muitas das pessoas que estão em estado de estresse e ansiedade, elas estão, de fato, com uma dificuldade de lidar com o seu sono. Elas podem acordar no meio da noite de sobressalto e não conseguir dormir. O que acontece com a perda do sono? Quando você tem um problema com insônia, você, no dia seguinte, claro, fica totalmente desorganizado. Além do que, você não repõe os seus neurotransmissores e começa a ficar num estado de alerta maior ainda e desequilibrado emocionalmente. Então, ter uma rotina, dormir, se alimentar, ter espaço dentro da sua casa para você poder fazer alguma atividade física mínima que seja e, nesse momento, buscar o seu próprio equilíbrio. À medida que você esteja equilibrado, você vai poder criar um ambiente de mais estabilidade. Uma outra coisa muito importante para a gente regular o estresse é evitar ver uma série de notícias, porque a pessoa, quando ela está num estado de hiperreatividade, o excesso de notícias pode fazer com que daí ela entre em pânico, sim, e tenha uma série de ideias distorcidas a respeito do que está acontecendo. Muitas vezes as notícias elas acabam sendo repetitivas e a pessoa, quando já está no estado de vulnerabilidade, aquilo passa do ponto e faz com que a pessoa comece a entrar no estado de pânico e muita ansiedade. Obrigado. Muito obrigada e espero poder contribuir com vocês de alguma maneira. Um abraço.